Olá, irmãos. Final da noite aqui. Os últimos raios de sol pegando aqui na mata. E tá lindo, por sinal. Que imagem linda. O sol se pondo. João capítulo 11. Eu quero falar um pouquinho rápido aqui na presença do Espírito Santo que está em comunhão conosco. Se assim o quisermos, se não rejeitarmos de estar em sua comunhão, mas eu quero falar sobre um assunto, o porquê os crentes obedientes a Deus ficam doentes, né? Porque sabemos que Deus também usa a doença como disciplina, como já vimos em outros vídeos. Tudo simples nas escrituras, irmãos, nada fora das escrituras, né? Mas eu quero abrir João capítulo 11, eu acho que agora eu estava tomando um café lá dentro, ouvindo a Bíblia, porque eu estou ouvindo a Bíblia no celular quando eu estou tomando um café, tratando das galinhas, capinando, né? Indo lá, hoje foi o último dia. Enquanto eu estava indo lá fazer um serviço de manhã, eu ia ouvindo a Bíblia, eu voltava lá, eu ficava ouvindo a Bíblia, né? E quando eu não posso estar parado para lê-la, eu a escuto através do celular. E eu ouvia o Evangelho de João sobre a morte de Lázaro. E eu quero ler com você, porque aqui nós vamos ter uma clareza de por que Deus permite. Porque, irmãos, as doenças não vêm porque você toma Coca-Cola, que você come salgadinho Delma Chips, salsicha, etc. A doença vem por causa do pecado. Mas se nós somos libertos do pecado, por que não também automaticamente das doenças? Faz parte do Senhor Jesus também nos livrar da doença, se Ele nos quer com saúde. Nós vemos irmãos, às vezes, que estão morando na África, e a gente tem contato, irmãos de Assembleias Reunidas. Eu tive presencialmente com alguns em uma conferência, e são irmãos lá que comem muito mal, assim, às vezes menos de 1.000 calorias por dia, né? E se alimentam muito mal, muita falta de higiene em alguns lugares, falta de água, e não adoecem, porque o Senhor os guarda, né? Outros adoecem mesmo tomando suplemento, vitamina e fazendo exercício, tendo todo o cuidado, né? Tudo está relacionado ao pecado. Deus não quer que nós ficamos doentes, mas às vezes na sua vontade permissiva e não real, Ele até permite, até faz com que ficamos doentes, nós, os santos dele, os que estão em obediência a ele. Mas eu quero que as escrituras expliquem isso para você. Em João capítulo 11, verso de número 3. Portanto, suas irmãs enviaram a ele dizendo, as irmãs de Lázaro, né? Vamos ler o verso 2, então. Verso 1. Ora, havia um certo homem que ficou enfermo, chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria. Portanto, suas irmãs, Marta e Maria, enviaram homens até Jesus, dizendo, Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Veja, Lázaro era amado do Senhor. Era um santo do Senhor, um irmão amado, que andava em comunhão com o Senhor. Andava em obediência à vontade do Senhor, mas estava enfermo. Então, como o Senhor curou muitos, abre aspas, estranho, porque o Senhor amou o mundo todo, que deu a vida para salvar todo o mundo, mas é necessário que o mundo creia nele, João 3,16. Logo, sendo Lázaro amado do Senhor Jesus, um que andava com o Senhor Jesus, logo elas pensaram que ele iria ir curá-lo também. Então continua o texto. Quando Jesus ouviu isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Veja, o próprio Senhor Jesus já deu a resposta aqui, irmãos. Nós não precisamos de sofismas, filosofias e mecanismos criados pelo homem para enjambrar algo que está perfeito, que é a palavra de Deus.
Então, logo, Deus ele permite que nós adoecemos. E Lázaro foi um instrumento de Deus para que ele seja glorificado. E para que esse instrumento fosse usado, ele precisava adoecer. Então, às vezes, Deus tem a vontade, a necessidade de adoecer uns de nós, como nós já vimos em outros vídeos, de forma mais explicada. Você vai para a playlist, né, sobre por que ficamos doentes. Mas Lázaro, essa doença, o Senhor está dizendo aqui, ó, não é para a morte, embora ele vá morrer, né? Mas é para que Deus seja glorificado. Então Lázaro, ele é um instrumento de Deus para o mundo todo. Embora no tempo contemporâneo aqui do Senhor Jesus, houve uma lição primária ali, mas a lição vai se estender para o mundo. Depois eu explico essa lição, mas para essa lição acontecer, precisou Lázaro enfermar, né? Quando Jesus ouviu isso, ele disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e Maria e a Lázaro. Ouvindo, pois, que ele estava enfermo, ficou ainda mais 2 dias no lugar onde estava. Veja, se você está em casa e ligam da escola, tua filha está doente, que passando mal, pai, tem que levar no médico. Você fica mais 2 dias ainda ou corre imediatamente? O texto das escrituras reforçam para nós não embutirmos, sabe, um alimento que ele é bom. Você pega uma carne de porco, pica ela e cozinha ela e come com sal, orégano, salsinha, outros temperinhos, né, e come. É um alimento puro ali, saudável, que Deus criou. Embora os adventistas não comam carne de porco, né, vou usar um peixe então, ou outros alimentos. Agora, se você pegar, moer essa carne, colocar nitrato e uma série de adjetivos químicos, ah, processar essa carne, ela deixa de ser um alimento puro. Então nós não precisamos processar a palavra, colocar adjetivos nela. Está claro que Jesus amava Lázaro e Maria e Marta. O texto reforça, ele é redundante, mas ele não queria que Lázaro ficasse curado naquele momento. E ele fez questão que Lázaro ficasse doente. Para quê? Para a glória de Deus no seu filho Jesus Cristo. Então, muitas das vezes, o irmão está vivendo uma vida santa e Deus tem o interesse que ele adoece, para que a glória de Deus se manifeste através da vida desse irmão, que eu não vou aqui citar como exemplos nem nada, porque não vem ao caso. Não nos cabe aqui o tempo para isso também. Então, continuamos aqui. Depois disso, então, ele diz aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Seus discípulos disseram: Mestre, recentemente os judeus procuravam apedrejar-se, e tu quer ir para lá novamente? Jesus respondeu: Não são 12 a hora do dia? Se algum homem andar de dia, ele não tropeça, porque ele vê a luz do mundo. Mas se um homem andar de noite, ele tropeça, porque nele não há luz. Essas coisas ele falou, e depois disso ele lhes disse: Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou para que eu possa despertá-lo do sono. Veja, o Senhor Jesus esperou ele morrer, irmãos. E às vezes, um irmão vai ter que morrer. Tem um filme que eu coloquei aí no meu canal, A Escalada. Olha esse filme, A Escalada. Não sei se ele é baseado numa história real ou não. Mas para um homem ser salvo, isso só pode acontecer com a morte de um irmão. Porque o irmão já está salvo, ele tem a vida eterna. Então, sem a morte desse irmão, aquele homem não seria salvo. Então, às vezes, Deus, conhecendo os familiares, conhecendo as pessoas, ele sabe, sendo presciente, ele tendo a ciência do futuro, ele sabe: se eu operar dessa forma, eu alcanço o coração dessas pessoas. E qual forma Deus encontrou? Adoecendo o seu familiar, que já é salvo, e recolhendo ele para si, para o paraíso, para a morte, e no caso dos salvos, o paraíso. Então, o Senhor Jesus permitiu que Lázaro morresse, ficou mais 2 dias ali até a doença matar ele.
não foi correndo salvá-lo. Nós que, por não termos presciência de Deus, por não sabermos as coisas futuras e não ouvirmos o Espírito Santo, que antecipamos, corremos lá e queremos às vezes livrar da doença e Deus não quer livrar. Então agora eu não vou ler mais o texto, eu vou só continuar, depois você pode acompanhar se você quiser. Lázaro então morre, o Senhor Jesus vai até lá, e Marta e Maria vão tristes, tem um diálogo com ele lá. Então Jesus diz, eu sou a ressurreição. E Marta diz, eu sei que o Senhor vai ressuscitar no último dia. E Jesus ressuscita ele naquele momento. Então que lição nós aprendemos da morte e da doença do nosso irmão Lázaro? Que o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição. Lázaro cria nele? Sim. O Senhor Jesus o amava, ele era amigo do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus o ressuscitou naquele dia. Para quê? Para confirmar a palavra de Marta, que disse, eu creio que o Senhor é a ressurreição do último dia. Então, o último dia, que é o dia do Senhor, a vinda do Senhor, todos que, como Lázaro, que é um testemunho para a glória de Deus, de que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Então, todos os que creem em Jesus ressuscitarão no último dia. E Jesus não só nos disse isso, como ressuscitou dos mortos, e não só ressuscitou dos mortos, como ressuscitou Lázaro dos mortos, porque ele cria na ressurreição do último dia. Então, por que que nós, às vezes, adoecemos? Para a glória de Deus, irmãos. Não é por comer batata frita, tomar refrigerante, fumar maconha, cocaína. Claro que não, né, irmãos? Claro que nós não vamos fazer isso. Mas só estou dando uma comparação, porque Jesus disse que comerás veneno e mal algum lhe sucederá. Isso no sentido de comer sem querer, como o apóstolo Paulo foi picado pela cobra, nenhum mal lhe aconteceu, cumprindo-se essa palavra do Senhor Jesus Cristo. Claro que quando a pessoa está espiritualmente alinhada ao Senhor, ela vai nutrir o seu corpo, ela vai comer o que Deus criou para a nutrição do seu corpo, e não produtos químicos, cancerígenos. Ela não tentarás ao Senhor, seu Deus. Então por que que o crente adoece? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E morre muitas das vezes prematuramente, como Lázaro morreu prematuramente, irmãos. O irmão era novo e morreu desse jeito. Ou é disciplina do pecado, ou é para a glória de Deus, irmãos. E para que almas sejam salvas através dessa morte, e ele será ressuscitado no último dia. Então, Lázaro é uma evidência diante de todas as testemunhas, e não existe um livro na história que pegue contemporâneos dessa história aqui e provem que essa ressurreição não existiu. Então, Deus nos deixa evidências históricas do seu retorno glorioso e da ressurreição de todos aqueles que dormem nele, que estão no paraíso agora, junto com o ladrão da cruz, junto com o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo. Então, por que que o crente adoece? Para a glória de Deus, meus irmãos. Deus abençoe a todos nós, em nome do Senhor Jesus.